Fala, amigo da sublimação, mais um vídeo da Fortúria e no vídeo a gente vai falar sobre pontilhados na hora da impressão. A gente está aqui em Recife, a gente passou aqui, já vão aí quase 15 dias chovendo todo santo dia. A umidade do ar está lá em cima e aí começam a aparecer vários casos de clientes que na hora da impressão começam a aparecer lá pontilhados esses que não apareciam antes e o cliente fica sem saber o que é que está acontecendo. O problema está no papel, o problema está na tinta, o problema está na impressora. Então vamos fazer esse vídeo para poder conversar sobre isso e também ensinar você a distinguir o que é um pontilhado de uma falha de impressão. Muita gente mistura, acha que o pontilhado é falha e quando vê uma falha não sabe que de fato é uma falha. Então eu vou tentar mostrar aqui para vocês dois casos, duas impressões, uma com pequenas falhas de impressão e outra com o pontilhado. São motivos completamente distintos que causam cada um deles, para você entender o que causa cada um deles e como evitar, ok? Antes de começar o vídeo, aquele recado rápido, se você não está inscrito, se inscreve, ativa as notificações, tem vídeo novo todo dia e deixa aquele like para poder fortalecer o canal, mostrar para o YouTube que você de fato está gostando do conteúdo, para ele te entregar mais assuntos relacionados ao conteúdo que você está assistindo, ok? E lembrando, a gente tem curso presencial de sublimação e o curso também online. Você vai escolher se você quer fazer o presencial ou online. Temos o online que você assiste de casa, a hora que você quiser, ele é gravado, você tem acesso por 6 meses ao curso e você tem pós-curso mais 90 dias de suporte. Então você tem aí todo o conteúdo que é dado no presencial tem no online e vice-versa. O conteúdo é o mesmo, o que muda só é a forma de apresentar o curso. No presencial você vai ter aula pessoalmente comigo. A próxima turma, dia 29 de julho, a gente restringe a turma a 20 alunos por turma, ok? E no online você vai ter em casa, você assiste do seu tablet, da televisão de casa, ou do seu celular, e aí do seu computador, você escolhe. Qualquer plataforma, ok? Você consegue assistir. Tranquilo? Para saber valores, se inscrever, tudo aqui no link da descrição vai ter as informações. Tranquilo? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui, as marcas de rolete. Dá para ver aqui o pontilhado branco. Essa impressão. Tá dando para pegar? Esse pontilhadozinho branco aqui, Deixa eu mostrar aqui do outro lado. Tem outro aqui, Bem discreta, mas está aqui. Aqui ela fica mais, Por que isso acontece? Ok? E como você evitar? O pontilhado, ele como eu falei, é causado por umidade, problema de umidade no papel. Então entenda, a gente está aqui em Recife, Recife é a cidade que tem sol praticamente o ano todo. Entretanto, a gente começou agora o inverno e a gente pegou aí 15 dias de chuvas ininterruptas, todo dia chovendo. Alguns dias chovem mais, outros chovem menos, mas todo dia chovendo. Hoje é que deu uma tréguazinha e parou de chover, mas estava há 15 dias chovendo sem parar. Logicamente, com essa quantidade de chuva, a umidade do ar fica muito elevada, muito provavelmente aí perto de 100%. O que acontece? Quem trabalha com sublimação e usa papel resinado, no caso aqui fundo azul, qualquer outro fabricante, tem que guardar os papéis numa estufa, ok? E a estufa tem que estar aí ser uma estufa, de certa forma, potente, principalmente nessa época do ano que a umidade fica muito alta. Então, a função da estufa é fazer com que a umidade não venha a se alojar na superfície do papel. Porque o que causa essa linha pontilhada, que é o que a gente chama de pontilhado, alguns chamam de caminho de formiga, caminho de rato, e aí cada um dá o nome que quer. É basicamente o motivo da tinta não conseguir secar a tempo de passar na carretilha da máquina, porque o papel está úmido. Então, como é que se resolve? É colocando o papel na estufa, ok? E aí, fazendo isso, tem gente que vai lá tirar a carretilha da máquina. Tirar a carretilha não vai resolver. Muita gente chega aqui na loja, Alan, minha impressora está com problema. Foi o que houve? Está marcando na impressão. E eu trago aqui a impressão para a gente ver. Quando a gente vai ver, não é problema na impressora. A sua impressora está perfeita. Aqui, no caso, a impressora está perfeita. Ela está imprimindo sem falha nenhuma. Esse pontilhado aqui é causado pelo papel úmido, que não seca a tempo. Porque entenda,
Na impressora, deixa eu mostrar aqui para vocês de forma bem, ó, bem didática. Eu tenho a primeira carretilha e tenho a segunda que fica aqui. Entre a primeira e a segunda, eu tenho o carro de impressão aqui, ó, passando para lá e para cá jogando tinta, ok? Então o que acontece? O papel passa pela primeira, começa a receber tinta. A tinta ela tem que secar até antes de chegar na segunda carretilha, que é essa aqui, ó, que fica do lado de fora, tá vendo? A função dessa segunda carretilha é para quando o papel estiver acabando e ele passou lá da primeira, quem vai expulsar o papel da impressora agora é a segunda, que vai puxar ela e botar para fora. Então o que acontece? Papel muito úmido, saturado de umidade na superfície, ele recebe a tinta depois que passa da primeira carretilha e não seca a tempo até passar da segunda. Quando chega na segunda carretilha, a tinta está fresca e ele marca o papel. Então a impressora imprimiu perfeitamente, só que a tinta não secou a tempo de passar na segunda carretilha. Como é que se resolve isso? Não é mexendo na impressora. Em alguns casos, você pode até mexer na impressora. Por exemplo, essa impressora aqui, que é uma L14150, ou uma L3250, ou uma L1250, vai ter lá na opção a impressão bidirecional. O que é impressão bidirecional? É a impressora, ela imprime tanto indo quanto voltando. Impressão normal, as mais antigas, ela passa imprimindo, volta, passa imprimindo, volta. Logicamente que leva mais tempo para fazer a impressão, ok? Quando você desativa a impressão bidirecional, ela vai imprimir dessa forma. Ela passa imprimindo, volta. O que vai acontecer? A sua impressão fica mais lenta, dá tempo do papel secar antes de chegar na segunda carretilha. Então, outra opção é você, na impressora, lá no Drive, na hora que der o Ctrl P, você vai ter lá a primeira página principal, onde vai ter lá quantidade de página, qual é a qualidade, qual é o tamanho do papel. Lá em cima vai ter lá mais opções. Você clica lá e vai ter a opção de desabilitar a impressão bidirecional. Não esqueça de colocar o papel na estufa. É obrigatório. Vai trabalhar com resinado? Estufa é obrigatório. Alan, não tem estufa. Pega um móvel desse, ó, fura lá por trás, bota uma lâmpada dentro e ele vai servir como uma estufa. Ele isola o papel do ambiente e tem uma lâmpada lá aquecendo ele, que resolve. Lembrando o seguinte, veja só, esse papel, comprou o papel, tira ele da embalagem, por exemplo, você comprou aqui o papel, isso aqui é o sublimato que a gente vende aqui, o A3. Ele vem aqui, ó, embalado. Eu tiro da embalagem e pego a parte branca, que é a parte que recebe a impressão, viro para baixo e deixo na estufa. Esse papel eu vou usar ele quanto tempo depois que eu coloquei na estufa? Pelo menos 48 horas. O ideal é 72, que é o tempo que vai levar a estufa para secar ele completamente, ok? E eu só retiro o papel da estufa na hora que for fazer a impressão. Fiz a impressão, tiro, faço a impressão, acabou-se, ok? Fazendo isso você resolve. E aí vamos para o segundo tema do vídeo. Qual a diferença entre falha de impressão e marca do rolete? Aqui a gente tem uma impressão com falha de impressão. É bem... Só um olhar técnico consegue ver, mas eu vou mostrar para vocês. Ó. Veja só. Vamos voltar aqui para a impressora. Vamos aqui para a máquina. Quando eu vou imprimir uma folha, a folha ela entra assim, correto? O carro de impressão, ele trabalha como? Ele trabalha assim. Então a impressão sempre é feita neste sentido, ok? Quando eu tenho neste sentido linhas, ó, e aqui eu tenho várias, não sei se dá para vocês verem, são bem discretas, mas ela está aqui. Isso aqui é uma pequena falha de impressão que ela vai aparecer se você bater isso aqui no azulejo, numa caneca. Se for bater numa camisa, a trama do tecido vai meio que matar, passa despercebido. Mas no azulejo fica mais nítido. Deixa eu pegar uma outra aqui, ó. Ó, fica mais nítido você ver. Tá vendo aqui as linhas, as falhas? A linha sempre nessa posição, ó. Tá vendo que você tem aqui várias linhas? Tá dando para pegar? Ó. Veja que o verde tá cheio de linhazinha. Tá vendo? Aqui eu acho que fica mais fácil. Tá vendo as linhas?
Isso aqui é uma pequena falha de impressão. Como é que se resolve isso? Fazendo a limpeza da cabeça de impressão. Então, ó, marca de rolete, ela nunca é assim. Ela sempre é assim. Por quê? É assim que a folha sai e passa pelo rolete. Falha de impressão, ela nunca é assim. Ela sempre é nessa posição, que é a posição que o carro de impressão passa. Então, aprenda a distinguir o que é uma falha de impressão de uma marca de rolete. Se a falha ela está nesse sentido, é alguma coisa relacionada ao rolete, umidade no papel. Se a falha está neste sentido, aí de fato é problema na cabeça de impressão, pode ser entrada de ar, pode ser entupimento e aí vai. Ok? Então você tem que aprender a distinguir o que é uma falha de impressão de uma marca de rolete, porque a posição sempre é diferente. Um olhar mais técnico consegue identificar se de fato é problema na máquina. Por exemplo, nessa impressão aqui, ó, ela não tem nenhuma falha assim. Isso indica para mim que a impressora está perfeita. Ela tem a marca do rolete que é assim. Indica para mim que o papel está úmido. Então, ela foi impressa na impressora de forma perfeita, entretanto, marcou que o papel está úmido. Ok? Então tá aí, espero que vocês tenham gostado. Uma informação um pouco mais técnica para você conseguir, de fato, identificar no teu dia a dia qual é a causa daquele problema e conseguir solucionar o problema. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima.